Quando eu olho para trás, ainda sinto um arrepio na espinha. Durante os anos em que servi ao ocultismo, vi muitas coisas que me deixaram intrigado. Uma delas não sai da minha cabeça até hoje. Por que tantos cristãos começam um jejum com tanta fé e força, mas não conseguem chegar até o fim? Sempre desistem no meio do caminho. Eu ficava observando de longe. Via pessoas saindo da igreja no domingo, determinadas a passar uma semana sem comer carne, ou sem doces, ou até mesmo em jejum total. Elas começavam cheias de certeza, falando que dessa vez iam conseguir. Mas depois de 1 ou 2 dias, lá estavam elas, comendo escondido, sentindo culpa, achando que era só falta de força de vontade. O que eu descobri depois me fez tremer dos pés à cabeça. E só fui entender a verdade completa quando saí das trevas e conheci a luz. Vou contar tudo para você agora, mas preciso avisar. O que vou revelar vai mudar completamente seu jeito de ver o jejum. Pode ser que você nunca mais olhe para sua cozinha do mesmo jeito. Eu cresci numa família que praticava rituais desde que me entendo por gente. Minha avó era conhecida no bairro como a mulher que resolvia problemas. As pessoas chegavam na nossa casa com todo tipo de pedido. Queriam conseguir emprego, queriam se vingar de alguém, queriam fazer a pessoa amada voltar. E entre todos os trabalhos que fazíamos, tinha um tipo especial que era solicitado por pessoas que queriam prejudicar crentes. Parece estranho, mas era mais comum do que você imagina. Ex-maridos com raiva porque a esposa tinha se convertido. Vizinhos irritados com o barulho dos cultos. Pessoas com inveja de ver famílias sendo restauradas pela fé. Na época, eu não entendia direito. Participava dos rituais como ajudante, aprendendo aos poucos. Acendia as velas, preparava as ervas, repetia as palavras. Foi só quando cresci que comecei a entender o verdadeiro objetivo daqueles trabalhos. Nós não estávamos apenas tentando prejudicar pessoas. Estávamos tentando cortar a ligação delas com Deus. E uma das maneiras mais eficazes era atacar justamente nos momentos de consagração, especialmente durante o jejum. Talvez você esteja pensando que isso é conversa de maluco. Talvez esteja achando que estou inventando histórias. Eu entendo. Antes de conhecer Jesus, eu também duvidava de muita coisa. Mas depois que a verdade entrou na minha vida, compreendi que a batalha espiritual é mais real do que imaginamos. E é sobre essa batalha que quero falar com você hoje. Sobre como existe uma maldição invisível que impede muitos filhos de Deus de completar um simples jejum. Uma maldição que eu ajudei a lançar por anos antes de ser libertado. O que vou contar nas próximas partes pode parecer assustador. Mas lembre-se, estou revelando isso não para causar medo, mas para trazer libertação. Porque a verdade, quando conhecida, tem poder para quebrar qualquer cadeia. Eu não falo isso de ouvir falar ou porque li em algum livro. Eu fui um bruxo, um verdadeiro praticante do ocultismo. Participei de rituais que tinham um único objetivo: enfraquecer a disciplina espiritual dos crentes. Vi com meus próprios olhos como espíritos eram enviados para roubar a força de quem jejuava, para que nunca alcançassem a vitória espiritual que tanto buscavam. Minha iniciação começou cedo, com apenas 12 anos. Meu tio me levou para uma casa no meio da mata, onde vários homens estavam reunidos ao redor de uma fogueira. Eles cantavam numa língua estranha e faziam movimentos que na época eu não entendia. Fiquei com medo, quis voltar para casa, mas meu tio segurou meu braço com força. "Você foi escolhido", ele disse. "Sua sensibilidade é um dom." Naquela noite, fiz um pacto sem entender direito o que estava acontecendo. Beberam meu sangue misturado com outras coisas que prefiro nem mencionar. Disseram que eu tinha recebido um guia que ia me ensinar todos os segredos. Nos anos seguintes, aprendi a identificar pessoas vulneráveis espiritualmente. Conseguia sentir quando alguém estava fazendo um esforço espiritual. Era como se uma luz diferente brilhasse ao redor delas. Uma luz que incomodava meu guia espiritual. Os jejuns dos crentes eram nosso alvo favorito.
Quando uma pessoa decidia jejuar, era como se ela abrisse um canal direto com o céu. Nosso trabalho era interromper esse canal. E fazíamos isso de várias maneiras. Lembro de uma vez em que uma igreja inteira decidiu fazer um jejum de 21 dias. O pastor tinha convocado todos os membros para uma campanha de quebra de maldições. Nós ficamos sabendo através de um folheto que alguém trouxe. Na mesma hora, começamos os preparativos para um ritual de quebra de força. Passamos 3 noites fazendo oferendas e invocações. Mandamos espíritos de gula, de fraqueza, de desânimo. Fizemos trabalhos para que brigas surgissem nas famílias durante o período do jejum. E o resultado foi impressionante. Menos da metade dos membros conseguiu completar os 21 dias. Muitos desistiram na primeira semana, outros na segunda. Alguns até passaram mal, com dores de cabeça e tonturas que os médicos não conseguiam explicar. Na época, eu sentia orgulho desse poder. Achava que estávamos no controle. Mal sabia eu que éramos apenas peças num jogo muito maior. Você já passou por isso? Já tentou jejuar e não conseguiu completar? Já sentiu uma fome absurda ou uma fraqueza inexplicável logo no segundo dia? Já teve pensamentos do tipo, isso não é tão importante, ou Deus vai entender se eu parar agora? Pense bem, porque pode não ter sido apenas sua carne fraca. Pode ter sido algo muito mais profundo. Tem gente que acha que jejum é só ficar sem comer. Outros acham que é apenas um ritual antigo que não faz sentido nos dias de hoje. Mas eu vi, do outro lado, o quanto as forças espirituais temem um crente em jejum verdadeiro. Vi o desespero desses espíritos quando alguém persiste mesmo com todas as dificuldades. Será que você já foi alvo desse tipo de ataque sem saber? Será que suas tentativas frustradas de jejum tinham mais a ver com guerra espiritual do que com falta de disciplina? Essa é uma pergunta que muitos têm medo de fazer, mas que precisamos encarar de frente. Existe uma maldição invisível que atinge muitos filhos de Deus: a incapacidade de perseverar no jejum. Pessoas começam cheias de fé, determinadas, dizendo que dessa vez vai ser diferente. Mas de repente, como se fosse mágica, bate uma fome incontrolável, uma fraqueza fora do normal. Dores estranhas, tonturas, irritação, e elas desistem. Isso não é apenas físico, isso é espiritual. Quando eu ainda estava do outro lado, nos ensinavam que o jejum é uma das armas mais poderosas do cristão. Por isso, era uma das primeiras coisas que tentávamos impedir. Corte a fonte de poder deles, diziam os mais velhos. Não deixe que se fortaleçam. Vou te contar algo que poucos sabem. Nos círculos do ocultismo existe um ditado: um cristão que jejua é mais perigoso que 100 que só oram. Parece exagero, mas eles realmente acreditam nisso. E por bons motivos. O jejum abre portas espirituais que normalmente ficam fechadas. É como se a pessoa entrasse num estado de sensibilidade espiritual ampliada. Os véus entre o mundo natural e o sobrenatural ficam mais finos. A conexão com Deus se torna mais direta, mais intensa, e isso apavora as trevas. Por isso, existem trabalhos específicos feitos para impedir que crentes completem seus jejuns. Alguns são simples, como enviar espíritos de gula ou preguiça. Outros são mais complexos, envolvendo amarrações que afetam não só o corpo, mas também a mente. Eu participei de rituais onde usávamos comida. Sim, comida de verdade, como parte do processo. Pegávamos o nome da pessoa, escrevíamos num papel, colocávamos dentro de um prato com os alimentos que ela mais gostava. Depois, fazíamos invocações para que a pessoa não conseguisse resistir à tentação de comer aquilo que tinha prometido evitar durante o jejum. Também fazíamos trabalhos para causar brigas e discussões durante o período de jejum. Isso porque sabíamos que o estresse emocional é um dos maiores inimigos da disciplina espiritual. Quando a pessoa está nervosa, irritada ou magoada, a tendência é buscar conforto. Muitas vezes na comida, os resultados eram assustadores. Pessoas que nunca brigavam começavam a discutir por motivos bobos. Crentes firmes na fé
Sentiam vontades inexplicáveis de comer justamente o que tinham prometido evitar. Outros simplesmente esqueciam que estavam em jejum e comiam sem nem perceber. Outra tática comum era causar problemas de saúde leves, mas incômodos durante o jejum. Dores de cabeça, enjoos, fraqueza excessiva. Nada grave o suficiente para levar a pessoa ao hospital, mas o suficiente para ela pensar: talvez este não seja o momento certo para jejuar. Vou tentar de novo quando estiver melhor. E assim, dia após dia, muitos cristãos ficavam presos num ciclo de tentativas e desistências. Começavam cheios de entusiasmo, mas nunca chegavam até o fim. Sentiam-se fracos, culpados, incapazes. E o pior, achavam que o problema era apenas falta de força de vontade. Mas a verdade é que muitos estavam enfrentando uma batalha espiritual sem nem saber. Estavam sendo atacados justamente porque o inimigo reconhecia o poder que seria liberado se conseguissem completar aquele jejum. É como uma guerra invisível. De um lado, forças espirituais tentando impedir que o cristão permaneça firme. Do outro, o Espírito Santo fortalecendo, ajudando, dando graça. E no meio, a pessoa muitas vezes sem entender direito o que está acontecendo. Você já se perguntou por que é tão difícil completar um simples jejum de um dia? Porque parece que tudo conspira contra você quando decide se consagrar dessa maneira? Por que surgem tentações, problemas e distrações justamente nesse período? A resposta é mais profunda do que você imagina. Satanás sabe que o jejum quebra cadeias. Ele entende que quando um filho de Deus decide abrir mão de algo para buscar mais intimidade com o Pai, portas espirituais se abrem. Por isso ele não fica parado. Ele age. Durante os anos em que servi às trevas, aprendi sobre as setas de distração que são enviadas contra quem jejua. Não são ataques óbvios, são sutis. Tentações disfarçadas, irritação sem motivo aparente, brigas dentro de casa, desejos súbitos por comidas que você nem gosta normalmente. Eu vi trabalhos feitos para fechar a boca de crentes, mas de forma contrária. Não para calá-los, mas para fazê-los quebrar o jejum antes da hora. O objetivo? Impedir que a oração suba com poder diante de Deus. Um dos rituais mais comuns envolvia o que chamávamos de amarração da vontade. Pegávamos uma corda, dávamos 7 nós enquanto repetíamos o nome da pessoa, e depois enterrávamos em um lugar onde ela costumava passar. A ideia era que cada vez que ela pisasse perto daquele local, sua vontade ficaria mais fraca. Fazíamos também o que chamávamos de envio de pensamentos. Através de técnicas de meditação negativa, projetávamos ideias como: você merece comer, está sofrendo à toa, Deus não se importa se você jejua ou não. Isso é só uma tradição antiga, não tem poder de verdade. Você pode retomar o jejum amanhã. É assustador pensar que eu participei disso. Mas hoje, convertido e liberto, posso usar esse conhecimento para alertar os irmãos. Você já percebeu como surgem pensamentos estranhos quando está jejuando? De repente, você começa a achar que não é tão importante assim, que pode deixar para outro dia, que Deus entende suas limitações. Esses pensamentos nem sempre vêm de você. Muitas vezes são setas enviadas para te fazer desistir. Outra estratégia é atacar justamente os motivos do jejum. Se você está jejuando por um filho rebelde, coincidentemente, ele vai aparecer mais rebelde ainda nesses dias. Se está jejuando por cura, vai sentir dores piores. Se está jejuando por libertação financeira, vai receber uma conta inesperada. Tudo isso tem um único objetivo: fazer você pensar que o jejum não está funcionando. O que é perda de tempo, que talvez Deus não esteja ouvindo. Lembro de um caso específico. Uma senhora da igreja local estava fazendo um jejum de 7 dias pela salvação do marido. No 3º dia, ele chegou bêbado em casa, mais agressivo que o normal. Gritou, quebrou objetos, disse que nunca iria pisar numa igreja. Ela ficou tão abalada que desistiu do jejum, achando que estava piorando a situação. O que ela não sabia é que nos bastidores espirituais, o marido
estava prestes a se render a Deus. O inimigo estava desesperado, por isso intensificou os ataques. Se ela tivesse persistido mais alguns dias, teria visto o milagre acontecer. É assim que funciona. Quando você está prestes a alcançar a vitória, os ataques se intensificam. É como se o inimigo sentisse que está perdendo terreno e fizesse um último esforço desesperado. Eu vi trabalhos sendo desfeitos quando crentes persistiam no jejum, apesar de todas as dificuldades. Vi maldições de gerações sendo quebradas porque alguém decidiu não desistir. Vi portas do céu se abrindo sobre famílias inteiras, porque uma única pessoa perseverou. Por isso, o ataque é tão forte. Por isso existem tantas distrações. Por isso é tão difícil completar um jejum. Não é apenas uma questão de fome física ou de disciplina humana. É uma batalha espiritual real. O mecanismo do engano funciona assim: fazer você acreditar que o problema é só com você, que você é fraco demais, que não tem determinação suficiente. Fazer você se sentir culpado, incapaz, um fracasso espiritual. E assim, jejum após jejum, você vai desistindo, se acostumando com a derrota, aceitando que não consegue mesmo. Mas hoje eu quero te dizer, a verdade é outra. Você está sendo atacado justamente porque o inimigo sabe o que vai acontecer se você persistir. Dentro de algumas igrejas, até se ensina que o jejum não é tão importante, que é coisa do passado, que era apenas uma prática cultural do tempo bíblico sem relevância para os dias de hoje. Dizem que Deus quer seu coração, não sua fome. Que você não precisa passar por sacrifícios para ser ouvido por Deus. Mas isso é uma distorção perigosa. Jesus mesmo disse: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas. Mateus 6,16. Ele não disse se jejuardes, mas quando jejuardes. Era uma prática que ele esperava que seus seguidores mantivessem. Se o próprio Senhor jejuou 40 dias e 40 noites, como pode o povo hoje desprezar essa arma espiritual? Se Paulo jejuava frequentemente, como mencionou em suas cartas, por que nós acharíamos que não precisamos? Essa ideia de que jejum é opcional ou não tão importante é uma das maiores vitórias do inimigo dentro da igreja. É uma forma sutil de desarmar os crentes, de tirar deles uma das ferramentas mais poderosas de batalha espiritual. Quando eu ainda estava no ocultismo, uma das nossas estratégias era justamente essa: influenciar líderes religiosos a minimizar a importância do jejum. Sabíamos que se conseguíssemos convencer os pastores e professores de que o jejum era apenas uma tradição antiga, sem poder real, eles passariam essa mensagem para suas ovelhas. E assim, sem perceberem, estariam fazendo nosso trabalho por nós. Infelizmente, essa estratégia funcionou em muitos lugares. Hoje existem igrejas inteiras onde o jejum raramente é mencionado, onde as pessoas são até desencorajadas a jejuar como se fosse uma prática legalista ou exagerada. Já te ensinaram que o jejum não tem valor? Que é apenas uma tradição religiosa sem poder real? Que Deus se importa mais com seu coração do que com sua disciplina de não comer? Que você não precisa passar fome para ser ouvido? Muitos ouvem isso e aceitam sem questionar, sem perceber que estão sendo manipulados espiritualmente. Eu vi como os espíritos das trevas celebravam quando um líder religioso falava contra o jejum. Era como se tivessem ganhado uma batalha sem precisar lutar. Olha só, diziam, eles mesmos estão largando as armas. Nem precisamos mais atacá-los. Outra manipulação comum é a ideia de que jejum é só ficar sem comida. Muitas pessoas reduzem o jejum a uma simples privação alimentar, sem entender que é muito mais que isso. É um momento de busca intensa, de oração focada, de afastamento das distrações do mundo para ouvir a voz de Deus com mais clareza. Jejum sem oração é apenas dieta. Jejum sem busca espiritual é apenas passar fome. O verdadeiro jejum envolve uma consagração completa do corpo, da mente e do espírito.
também existe a manipulação do jejum parcial. Não precisa ficar sem comer nada, dizem. Apenas evite doces ou refrigerantes ou carne. Não estou dizendo que jejuns parciais não tenham valor. Eles têm. Mas quando uma pessoa é constantemente desencorajada a fazer jejuns completos, quando é sempre empurrada para opções mais fáceis, isso pode ser um sinal de manipulação espiritual. Lembro de um pastor que estava planejando uma campanha de jejum em sua igreja. Ele queria convocar todos os membros para 3 dias de jejum completo, buscando um avivamento. Nas semanas que antecederam o anúncio, ele começou a ter sonhos estranhos. Pessoas vinham até ele nos sonhos e diziam: "Você vai matar suas ovelhas de fome? Isso é muito radical. Pense nas crianças e nos idosos." Quando acordava, sentia um peso, uma culpa por estar planejando algo tão extremo. No final, ele anunciou apenas um dia de jejum parcial, onde as pessoas poderiam comer frutas e tomar sucos. A campanha aconteceu, mas não teve nem de longe o impacto espiritual que poderia ter tido. Essa é outra tática: fazer os líderes terem medo de exigir demais dos seus liderados. Fazer com que eles diluam os desafios espirituais para não parecerem radicais ou fora de época. A verdade é que o jejum sempre foi radical, sempre foi um desafio, sempre exigiu sacrifício. E é justamente por isso que é tão poderoso. Quando a luz finalmente entrou na minha vida, foi como se escamas caíssem dos meus olhos. Eu percebi: a maior arma do inferno não é a fome, não é o desconforto físico, mas a cegueira espiritual. É fazer você acreditar que está lutando sozinho, que sua luta não tem propósito, que seu sacrifício não vale a pena. Minha conversão aconteceu depois de um ritual que deu errado. Estávamos tentando afetar uma igreja local que estava em campanha de jejum e oração. Era um grupo pequeno, apenas 30 pessoas, mas estavam determinadas. Jejuavam 3 dias por semana, durante um mês inteiro. Fizemos de tudo para quebrar aquele jejum. Enviamos espíritos de divisão, de crítica, de desânimo. Fizemos trabalhos para causar brigas entre os líderes. Até tentamos provocar problemas de saúde, mas nada funcionou. Aquelas pessoas continuavam firmes. Oravam umas pelas outras. Se uma fraquejava, as outras fortaleciam. Se alguém adoecia, todos se reuniam em oração. Era como se tivessem um escudo invisível ao redor delas. No último dia da nossa tentativa, algo estranho aconteceu. Os espíritos que havíamos enviado começaram a voltar, um por um. Mas não voltavam da mesma forma. Estavam enfraquecidos, derrotados. E cada um que voltava trazia consigo uma parte da escuridão que havia em mim. De repente senti um vazio enorme, como se toda a força que eu achava que tinha estivesse sendo sugada. Caí de joelhos, tremendo. Pela primeira vez, percebi que estava do lado errado da batalha, que aquelas forças que eu servia não tinham poder real diante da luz. Naquela mesma noite, tive um sonho. Vi Jesus olhando para mim, não com raiva ou condenação, mas com uma compaixão que eu jamais havia experimentado. Ele estendeu a mão e disse: "Até quando você vai continuar lutando contra mim?" Acordei chorando. Sabia que precisava mudar, mas tinha medo. Anos de ocultismo criam amarras profundas. Eu temia represálias, consequências, ataques. Mas aquele olhar de Jesus não saía da minha mente. 3 dias depois, criei coragem e fui até aquela igreja. Era um domingo de manhã. Entrei tremendo, me sentindo completamente exposto. Como se todos pudessem ver meu passado escrito na minha testa, mas fui recebido com sorrisos. Ninguém sabia quem eu era ou o que tinha feito. Para eles, eu era apenas mais um visitante. O culto começou, e quando os louvores encheram o ambiente, senti algo quebrando dentro de mim. Uma parede invisível que havia entre mim e Deus começou a desmoronar. No momento do apelo, não consegui ficar sentado. Caminhei até a frente, me ajoelhei e chorei como criança. Contei tudo para o pastor depois do culto. Ele não se assustou, não me julgou. Apenas sorriu e disse: "Estávamos orando por você antes mesmo de saber que você existia." Foi quando entendi o poder real do jejum.
Aquelas pessoas não estavam apenas ficando sem comer, estavam guerreando no espírito, estavam abrindo caminhos invisíveis, estavam quebrando maldições, inclusive as minhas. Minha libertação não foi instantânea. Foram necessários meses de aconselhamento, oração e sim jejum. Porque quando você entende que jejum é guerra, você para de ver a comida e começa a enxergar a vitória. Você deixa de contar as horas e passa a celebrar cada batalha vencida. Hoje, anos depois, eu jejuo com autoridade. Não é fácil, nunca foi, nunca será. Mas agora sei o que está acontecendo nos bastidores espirituais. Sei que cada vez que decido abrir mão da comida para buscar mais de Deus, o inimigo treme. Sei que cada jejum completado é uma vitória que ressoa na eternidade. Você já viu alguém mudar completamente depois de um período de jejum e oração? Já percebeu como algumas pessoas parecem ter uma autoridade espiritual diferente depois de se dedicarem a essa prática? Não é coincidência. É o resultado de batalhas vencidas no invisível. Você precisa saber uma coisa, e vou dizer com toda clareza: não é normal não conseguir jejuar. Isso pode ser um sinal de batalha espiritual. Um indício de que forças invisíveis estão agindo para te impedir de avançar espiritualmente. Preste atenção nos padrões. Se todas as vezes que você tenta jejuar acontece algo que te faz desistir, isso não é coincidência. Se sempre surge uma emergência, uma tentação irresistível, uma fraqueza inexplicável, uma briga, isso pode ser mais do que apenas azar ou falta de disciplina. Já conversei com centenas de crentes que tinham esse problema. Pessoas sinceras que amavam a Deus, mas simplesmente não conseguiam completar um jejum. Quando começamos a investigar espiritualmente, descobrimos várias causas possíveis. Alguns tinham participado de rituais na infância sem saber o que estavam fazendo. Outros tinham antepassados envolvidos com ocultismo. Alguns tinham feito promessas a entidades em momentos de desespero. Outros simplesmente estavam sob ataque, porque sua vitória espiritual representava uma ameaça para o reino das trevas. Mas em todos os casos havia uma solução, porque em Cristo você tem autoridade para resistir. A Bíblia diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Você foi chamado para vencer, não para parar no meio do caminho. Uma das primeiras coisas que aprendi ao me converter foi sobre a autoridade do nome de Jesus. Não é um mantra mágico, como eu pensava no ocultismo. É muito mais profundo. É uma declaração de que você está debaixo da cobertura do Rei dos Reis. É uma afirmação de que você não luta com suas próprias forças, mas com o poder daquele que venceu a morte. Quando você decide jejuar, declare essa autoridade antes mesmo de começar. Não espere os ataques virem para então reagir. Seja proativo. Cubra-se com o sangue de Jesus. Renuncie a qualquer influência das trevas sobre sua vida. Quebre qualquer maldição hereditária que possa estar afetando sua capacidade de persistir. E mais importante, não jejue sozinho. Uma das maiores estratégias do inimigo é o isolamento. Ele quer te fazer acreditar que você é o único que está lutando, o único que está falhando, o único que está tendo dificuldades. Encontre pelo menos uma pessoa de confiança para jejuar com você. Alguém com quem você possa ser transparente, compartilhar suas lutas, pedir oração. A Bíblia diz que 1 persegue 1000 e 2 fazem fugir 10.000. Deuteronômio 32:30. Há uma multiplicação de poder quando 2 ou mais se unem com o mesmo propósito. Também é fundamental entender que o jejum não é apenas uma privação de comida, é uma consagração completa. Durante esse período, alimente seu espírito com a palavra. Dedique mais tempo à oração. Afaste-se de distrações desnecessárias. Quanto mais você se aproxima de Deus durante o jejum, mais forte se torna contra os ataques. Outra estratégia poderosa é o jejum progressivo. Se você tem muita dificuldade, não comece tentando fazer 3 dias completos. Comece com 12 horas, depois tente 24.
Vá aumentando gradualmente, celebrando cada pequena vitória. Lembre-se, o objetivo do inimigo é te convencer de que você não consegue, que é fraco demais, que jejum não é para você. Quando você persiste, apesar das dificuldades, já está vencendo essa batalha mental. Já vi pessoas que não conseguiam ficar nem um dia sem comer se tornarem capazes de fazer jejuns de uma semana. Não porque se tornaram super-humanas, mas porque aprenderam a identificar e resistir aos ataques espirituais. Aprenderam a lutar não apenas contra a carne, mas contra os principados e potestades que se levantavam contra elas. Você também pode experimentar essa vitória. Pode quebrar esse ciclo de tentativas e fracassos. Pode descobrir o poder transformador do jejum verdadeiro, mas precisa estar preparado para a batalha. Precisa entender que não está apenas deixando de comer, está declarando guerra ao reino das trevas. E o inimigo vai revidar. Vai usar todas as armas que conhece para te fazer desistir. A boa notícia é que você não luta sozinho. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você. E ele é infinitamente mais poderoso que qualquer força que venha contra você. Quando olho para trás e vejo tudo o que vivi, os anos nas trevas e agora o tempo na luz, percebo uma verdade poderosa. Não é força humana que vai te sustentar durante um jejum, é o Espírito Santo. Não é determinação própria, é graça divina. Muitos crentes tentam jejuar na força da carne. Encaram como se fosse apenas um desafio de disciplina pessoal, como fazer dieta ou parar de fumar. E é aí que começa o problema, porque o jejum nunca foi apenas um exercício de autocontrole. É uma prática espiritual que exige recursos espirituais. Não é dieta, não é ritual, é consagração. É dizer a Deus: estou abrindo mão do que sustenta meu corpo para que o Senhor sustente meu espírito de maneira sobrenatural. Uma das descobertas mais impressionantes que fiz depois de me converter foi que o jejum completo abre portas que a oração sozinha muitas vezes não abre. É como se a oração fosse a chave e o jejum a mão que gira essa chave na fechadura. Vi pessoas sendo libertas de vícios que as aprisionavam há décadas depois de um período de jejum e oração. Vi relacionamentos que pareciam irremediavelmente quebrados sendo restaurados. Vi doenças que os médicos tinham declarado incuráveis desaparecerem completamente. Mas mais do que esses milagres externos, vi transformações internas profundas. Pessoas que jejuavam regularmente desenvolviam uma sensibilidade espiritual aguçada. Conseguiam discernir a voz de Deus com mais clareza. Tomavam decisões com mais sabedoria. Resistiam a tentações com mais firmeza. O jejum não apenas quebra maldições, ele também constrói bênçãos. Não apenas derruba muros, também levanta pilares. Quando eu estava do outro lado, temia os cristãos que jejuavam. Sabia que eles tinham um poder que ia além do natural. Hoje, sendo um deles, entendo o motivo desse temor. Porque um cristão que aprendeu a disciplinar seu corpo e fortalecer seu espírito através do jejum é verdadeiramente perigoso para o reino das trevas. E hoje eu declaro: a maldição de não conseguir completar jejuns está sendo quebrada na sua vida, em nome de Jesus. Aquela força invisível que sempre te fazia desistir no meio do caminho está perdendo o poder neste exato momento. A partir de agora você vai experimentar uma nova realidade. Vai sentir a graça de Deus te sustentando de maneiras que nunca imaginou. Vai descobrir recursos espirituais que estavam adormecidos dentro de você. Não vai ser fácil, nunca prometi isso. Os ataques continuarão vindo. As distrações, as tentações, os pensamentos negativos, tudo isso ainda vai aparecer. Mas você estará preparado. Saberá identificar a origem desses ataques e terá autoridade para resistir. Lembre-se, o jejum não é uma punição. Não é Deus testando até onde você aguenta ficar sem comer. É um privilégio, uma oportunidade de experimentar dimensões da presença de Deus que muitas vezes ficam escondidas na correria do dia a dia.
Jesus jejuou por 40 dias antes de iniciar seu ministério público. Não porque precisava provar algo a Deus, mas porque estava se preparando para a missão mais importante da história. O jejum foi parte dessa preparação. E no final desse período, a Bíblia diz que ele voltou no poder do Espírito. Lucas 4:14. Você também pode voltar no poder do Espírito. Pode experimentar um novo nível de unção. Pode ver portas se abrindo, cadeias se quebrando, vidas sendo transformadas, incluindo a sua própria. Se essa palavra falou ao seu coração, quero que saiba, não é coincidência você estar assistindo este vídeo hoje. Deus tem um propósito para a sua vida, e parte desse propósito inclui experimentar a vitória no jejum. Talvez você tenha tentado várias vezes e sempre desistido. Talvez tenha até desistido de tentar. Mas hoje é um novo dia, uma nova chance, uma nova oportunidade de experimentar o poder transformador do jejum verdadeiro. E não se esqueça, você não está sozinho nessa jornada. Além do Espírito Santo que sempre está com você, existem irmãos e irmãs que estão na mesma batalha, que enfrentam os mesmos desafios, que conhecem as mesmas lutas. Tenho certeza que muito do que compartilhei hoje tocou fundo no seu coração. Talvez você tenha se identificado com alguma parte da minha história. Talvez esteja pensando naquele jejum que começou cheio de fé, mas acabou em frustração. Ou naquela campanha da igreja que você queria participar, mas não conseguiu. Quero te dizer algo importante. Você não está sozinho. E mais que isso, você não é fraco. Você está em uma batalha real, contra forças reais. Mas a vitória também é real e está ao seu alcance. Se essa palavra falou com você, comenta aqui. Eu quero vencer no jejum. Esse simples ato já é uma declaração espiritual, um posicionamento que diz ao inimigo que você não vai mais aceitar derrotas nessa área. E se você conhece alguém que sempre começa, mas nunca consegue terminar um jejum, compartilha esse vídeo. Pode ser que essa pessoa esteja precisando exatamente desta revelação para romper com um ciclo de frustração espiritual. Sabe? Quando saí do ocultismo e conheci Jesus, uma das primeiras coisas que aprendi foi sobre o poder do testemunho. A Bíblia diz que eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Apocalipse 12:11. Seu testemunho de vitória pode ser a chave para a libertação de outra pessoa. Por isso é tão importante você compartilhar suas experiências, suas lutas, mas principalmente suas vitórias. Quando você vencer no jejum, e eu creio que vai vencer, conte para outros. Mostre que é possível. Seja um exemplo. Outra coisa que quero te convidar a fazer é assistir o próximo vídeo da nossa playlist que está aparecendo no card agora. É sobre como se preparar espiritualmente antes de começar um jejum. Tenho certeza que vai te ajudar muito a crescer nessa área. Nossa missão aqui no canal é trazer revelações que libertam, que quebram jugos, que expõem as estratégias do inimigo. Queremos ver o povo de Deus caminhando em plena autoridade espiritual. Queremos ver cristãos que não apenas conhecem a palavra, mas vivem o poder dela. E falando em poder, lembra daquela história que contei sobre a igreja que estava jejuando e por causa disso eu acabei me convertendo? Tem um detalhe que não mencionei. O pastor daquela igreja me contou anos depois que eles estavam jejuando especificamente pela libertação de alguém envolvido com o ocultismo na região. Eles não sabiam quem era essa pessoa, mas Deus sabia. E direcionou as orações deles para mim. Isso me faz pensar, por quem você poderia estar jejuando hoje? Qual situação aparentemente impossível poderia mudar através do seu sacrifício? Qual pessoa poderia ser alcançada porque você decidiu buscar a Deus de maneira mais intensa? O jejum não é apenas para a sua própria vitória. É também uma ferramenta poderosa para interceder por outros, para abrir caminhos no mundo espiritual, para derrubar fortalezas que parecem inabaláveis. E se você estivesse perguntando por onde começar, tenho uma sugestão simples. Comece pequeno, mas comece. Um jejum de 12 horas completado com fé
Vale mais que um jejum de 3 dias abandonado no meio. Celebre cada pequena vitória. Reconheça o progresso. E passo a passo, vá aumentando sua resistência espiritual. Não se esqueça de deixar seu like no vídeo para não perder os próximos testemunhos do canal. Temos muitas revelações poderosas para compartilhar. Muitas verdades que vão te ajudar a crescer espiritualmente e a viver a vida abundante que Jesus prometeu. A verdade liberta, mas só quando é conhecida e aplicada. O conhecimento sem ação é apenas informação. Por isso te desafio, não seja apenas um ouvinte. Seja um praticante. Coloque em prática o que aprendeu hoje. Desafie-se a completar um jejum, mesmo que pequeno. E observe como Deus vai honrar sua atitude de fé. Estou orando por você, crendo que este é o início de uma nova fase na sua vida espiritual. Uma fase de vitórias, de conquistas, de avanços. Uma fase onde as maldições são quebradas e as bênçãos são liberadas. Até o próximo vídeo. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você. Amém.